vai abrir no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Vamos ler 2 versículos. Vou ler todos eles e depois, se necessário, a gente volta. O versículo é o 13 e o 14. Quem for achando, em reverência à palavra de Deus, já vai ficando de pé. Versículo 13 e 14 de Hebreus. Geralmente, quando eu leio uma passagem, eu tenho por mania, gosto de ter conhecimento do que antecede ela e do que vem depois dela. Como o versículo 14 encerra o capítulo, vamos ler para contextualizar o versículo 11, 12, aí vem o 13 e o 14. Apesar de eu antes ter lido o capítulo todo e já ter uma noção geral. Todos acharam? Quem não achou, diga eu. Então eu espero um pouquinho só mais 30 segundos. Não trouxe a minha briga. É isso, o versículo 11, tá bom? Hebreus 5, versículo 11, 12, 13 e 14. Diz o seguinte: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Pois, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de que alguém ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os maduros, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Agora nós vamos para o próximo versículo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, você vai ler o capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro 2, 2. Todos acharam? Desejai afetuosamente. Todos acharam? Desejai afetuosamente, como meninos nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vais crescendo. Novamente, desejai, ou seja, desejem de maneira afetuosa, como meninos nascidos novamente, o leite racional, o não falsificado, para que por ele vocês vão crescendo. Agora nós vamos para o último versículo que está, você vai voltar aí um pouquinho na carta de Coríntios, segunda carta de Coríntios. Todos acharam? E disse-me: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu estou forte. Podem sentar, ouvir a tua palavra, ouvir um pouco mais da tua voz. Senhor, sabemos da necessidade que temos de que o Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos, ó Deus, nessa noite, estar atento a essa voz, a esse falar do Senhor. Se houve louvores aqui que o Senhor quis expressar uma mensagem e deixamos escapar, que o Senhor possa, pela tua misericórdia, falar novamente e que possamos, de maneira atenta, captar, aprender e sair daqui, ó Deus, com a ambição de praticar. Pedimos ao Senhor a tua misericórdia sobre nossas vidas
E pedimos também, ó Deus, que o Senhor venha abrir as nossas mentes e os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos começar? Primeiro eu já li o versículo base que estava em Hebreus capítulo 5, o versículo 11, né? 12, 13 e 14, e ele foi o que eu coloquei como o start da mensagem. Ele diz o seguinte, eu vou ler novamente, aí vocês podem me acompanhar se quiser, mas é interessante que prestem a atenção como prioridade. Quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. O apóstolo Paulo, ele, aqui na carta aos Hebreus, eu acredito que foi ele que escreveu pelo modo de falar, apesar de que não tenha o intitulamento, apenas está escrito a carta aos Hebreus. Mas o modo de falar, a didática, o jeito em comparação com as outras cartas, dá a entender que foi ele, mas como os irmãos na época iriam provavelmente rejeitar a mensagem vindo daquele que antes perseguia aqueles que pregavam o nome de Jesus, ou seja, os hebreus, a qual ele também em parte era. Então ele provavelmente por esse motivo ocultou o seu nome na carta, mas de certa forma já sabemos que vem dele essas cartas. E ele fala aqui, quanto a isso, temos muito o que dizer. E aqui no título da minha está dizendo, a advertência contra a apostasia. A apostasia significa se afastar, se distanciar, negar algo que você crê. No caso aqui nós temos a fé cristã, e se apostatar significa que nós estamos negando a fé em Cristo Jesus. Estamos negligenciando a fé, deixando de praticar, deixando de servir ao Senhor. E Paulo aqui ele está advertindo os irmãos sobre a questão da apostasia. Ele diz o seguinte: temos muito o que dizer, coisas essas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Eu falei aqui para vocês agora há pouco que eu queria um título para a mensagem, um norte. E uma coisa que ficou martelando na minha mente o tempo todo, eu até evito esse tipo de mensagem, mas não saiu isso da minha mente, então acabou que eu me entreguei e vou falar sobre, que é sobre dois tipos de cristãos: aqueles que tomam leite e aqueles que já estão preparados para o engrossante. E no decorrer da mensagem eu acredito que o Senhor ele vai falar aos nossos corações. Não precisa eu dizer, não precisa o irmão do seu lado dizer. E é uma coisa interessante que eu peço para vocês: não comentem nada no decorrer da mensagem com o seu irmão do lado, não fale nada, só ouça a mensagem, porque no momento em que você toca no seu irmão do lado para comentar algo, basicamente, se eu falei aqui alguma coisa e você comenta com seu irmão do lado algo, a pessoa que está atrás, a pessoa que está do lado ou que está, seja lá onde for, vai achar que você, ao fazer isso, está concordando ou discordando daquilo que eu falei. E se você concorda, amém, está tudo bem, eu gosto que você concorde. Aleluia. Mas se você discorda, fica uma coisa chata, fica um negócio estranho. E aí a pessoa que está atrás já vai olhar você que falou com o irmão do seu lado, já falando, o irmão tal, a irmã tal não está gostando daquilo que está sendo dito. Então, para evitar, guarde para você até pelo menos o culto acabar, tá bom? E por que eu estou fazendo tudo isso? Por que falando assim desse jeito? Porque as mensagens hoje, que falam um pouco mais de maneira incisiva, elas estão se extinguindo. Elas estão deixando de ser pregadas. Por que motivo elas estão deixando de ser pregadas? Para mim, é simples entender. Porque há um receio de percas de membro. Há um receio de machucar os membros.
E por isso eu vi a necessidade de nós distinguirmos os fracos na fé, aqueles que ainda não tomam leite e também aqueles que já tomam um engrossante. Lembrando que eu não coloquei tópicos, então nós vamos nos basear de maneira exclusiva naquilo que está escrito. E Paulo começa: há coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Uma das coisas que faz com que as pessoas realmente não consigam absorver uma repreensão é porque ela é ruim de... o irmão é surdo, a irmã é surda. Não é isso que eu estou dizendo. A negligência ao ouvir significa que alguém fala, alguém diz o que é certo, alguém diz o caminho, mas a pessoa escolhe não seguir. Negligência ao ouvir, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E Paulo está falando aqui: vocês se tornaram negligentes para ouvir, difícil de entender as coisas. E às vezes eu observo as cartas de Paulo e ele detalha tanto, mas ele destrincha tanto, que não está difícil de entender. Ele fala a respeito daquilo que devemos nos abster, coisas que não era necessário estar escrito: da idolatria, da feitiçaria, da prostituição, da promiscuidade, da mentira, de tantas outras coisas. Está lá escrito de maneira detalhada. Mas por que motivo está detalhado? E ele, para outros irmãos, falam: vocês estão difíceis de ouvir, estão difíceis de entender a mensagem, por conta da negligência. Pois embora, o versículo 12, pois embora a esta altura já devessem ser mestres, aqui, quando ele fala embora a esta altura, significa que ele estava falando com pessoas que já eram da igreja, ou seja, já faziam parte da fé cristã há um tempo. Quando alguém fala: meu irmão, a essa altura do campeonato, significa o quê? Há muito tempo você está fazendo isso e ainda está errando. E isso me faz pensar, quando nós estamos ainda na base do leite, não significa que é o tempo na igreja. Muitas pessoas que estão começando os seus passos na fé já podem tomar um engrossante, já podem comer uma comida mais forte, e elas ficam firmes e fortes na fé e muito melhores porque tomou um engrossante. Mas Anderson, o que é esse bendito desse engrossante e o que é esse bendito leite? Para que vocês possam entender o resto do que vai ser dito, eu preciso esclarecer isso aqui. Um crente que toma somente leite é aquele crente que nós devemos ter todo o cuidado para falar com ele, para repreender ele. E eu estou falando de crente, não estou me referindo à quantidade de tempo em que a pessoa é cristã. Temos que ter todo o cuidado, porque essa pessoa é inflamada. Essa pessoa, ela não consegue receber repreensão, ela não consegue ser norteada, ela não consegue ser pastoreada. Porque se ela quer ser pastoreada, ela precisa estar debaixo de alguma liderança. Nós aqui estamos debaixo da liderança do pastor Hamilton. Se você não quer ser liderado pelo pastor Hamilton, aqui é o lugar errado. Porque a Bíblia fala que ele vela pela minha e pela sua alma. Mas eu não aceito ordem de ninguém, então a igreja não é o lugar para você estar. Pessoas que estão sendo alimentadas à base de leite o tempo todo, elas não conseguem ser norteadas. Elas não conseguem ser lideradas. Tudo questiona, tudo reclama, tudo é não, por que isso, por que daquilo, e não consegue baixar a cabeça e dizer: sim, Senhor, irei por este caminho, irei fazer isso. Ter a humildade de dizer: eu sei ou não sei. Ter a humildade de dizer: eu vou fazer isso e eu não vou fazer isso. Porque até mesmo para tomar um engrossante necessita de você ser humilde. Não é importante para essa pessoa, não é importante para ela ser uma pessoa oculta, uma pessoa que fica no cantinho. Não, essa pessoa ela precisa aparecer, mostrar que é até superior que os seus líderes religiosos. Pessoas que são
inviáveis de ser pastoreadas, elas geralmente são muito inflamadas. A Bíblia fala, aqui no livro de Coríntios, né, o livro de Hebreus, dizendo uma coisa interessante. Vocês deveriam ser mestres. Paulo está dizendo, trocando por miúdos, vocês crentes de tanto tempo já deveriam estar ensinando. Vocês deveriam estar passando informações para outras pessoas. Mas ao invés de estar passando informações para outras pessoas, vocês têm que aprender ainda o básico do básico. É isso que Paulo está dizendo. Então essas pessoas que não conseguem ser pastoreadas, essas pessoas que não conseguem receber as devidas orientações, ser arrochadas para passarem pelo caminho, essas pessoas que não conseguem baixar a cabeça para uma liderança, elas precisam de leite ainda. Porque a base da Bíblia já mostram suplências, submissões. E pessoas que ainda precisam tomar leite, elas não conseguem aderir o seu papel de submissão. Eu preciso que alguém esteja submisso a mim, mas eu jamais serei submisso a ninguém. Ainda precisa de leite. Isso se não vomitar tomando leite também. A Bíblia mostra lá em Gênesis uma hierarquia. Deus. Aí depois ele criou o homem e colocou a mulher e colocou a terra e os animais sobre as ordens do homem. Observe que a hierarquia já vem desde sempre. Há uma ordem natural a ser cumprida, mas as pessoas não conseguem entender o básico. Não conseguem seguir um caminho simples que a Bíblia fala. E depois vão querer ser mestres. Não tem condição. Apesar de que a Bíblia diz que eram para ser. Mas e aqueles que já podem tomar um engrossante? Como é que funciona? Aí você só inverte a polaridade. Você só coloca agora o oposto. Se um não consegue receber repreensão, quem é aquele que recebe engrossante? O que consegue receber repreensão. Aquele que consegue dizer bem assim, não, eu errei, esse sim está tomando engrossante. Aquele que consegue dizer, olhe, fiz algo de errado, me perdoe, esse já consegue tomar um engrossante, isso já está tomando. Aquele que diz bem assim, fulano de tal, Beltrano, me perdoa, esse já está na fase do engrossante. Porque entendeu a base daquilo que a Bíblia quer dizer. Levando em consideração esses dois pontos, sabendo que a altura em que já era para ter ensinado a outras pessoas como proceder, mas na verdade está precisando ser ensinado, nós vemos que pessoas que passam muito tempo não valem de nada com relação a estar ou não apto a tomar engrossante, uma feijoada, na fé, ou simplesmente tomar um leitinho. Então, tem 2 anos de crente, pode estar apto a tomar um engrossante, a receber uma reclamação e crescer na fé, crescer na igreja por conta disso. E tem gente de 30, 40, 50 anos dentro da igreja que se você reclamar, se você repreender, se você puxar no eixo, não só não vai aceitar repreensão, como se vacilar faz grupos para poder ficar em complô com aquele que o reclamou, que a reclamou. Isso, se vacilar, pode até ser com o líder da igreja. Imagine só, quando nós vemos uma pessoa de certa idade, agora eu estou me referindo a cristãos, como a Bíblia está dizendo aqui, que era para ser mestres, ensinadores. Imagine só essas pessoas que é referência para os mais novos, que é referência para aqueles que estão chegando. Essa pessoa está ali de complô, está ali negligenciando o que está escrito no livro de Provérbios. A pessoa que era para ser espelho, fazendo tudo o contrário, trabalhando dentro da igreja com meninice, fazendo coisas absurdas, abstratas, coisas que não glorificam o nome do nosso Deus, muito pelo contrário, traz escândalo. Como é que nosso Deus, se nós aqui já ficamos enojados com esse tipo de atitude, imagine o nosso Deus lá em cima. E aí nós vemos o apóstolo Paulo questionando, falando com o pessoal ali a respeito desse ponto.
Vocês precisam, ainda no versículo 12, de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Princípios elementares significa que é, como eu acabei de dizer, a base, os princípios básicos da fé. Anderson, quais são os nossos princípios básicos de fé? Eu resumo nossos princípios básicos de fé em fundamentos que nós seguimos de acordo com a Bíblia de maneira geral, que é: nós somos servos de Deus, nós somos adoradores dele, nós oramos a ele através do seu Filho Jesus Cristo, a qual nós também adoramos, nós acreditamos também no Espírito Santo. Temos essas 3 liturgias para seguir: Pai, crença no Filho e crença no Espírito Santo. Essa é a base, a consolidação. O que tirar disso aí, nada mais acima disso presta. Levando em consideração que nós já temos isso como base, vamos agora ao ensinamento do que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ensina. A abstenção do pecado. Então, se o Deus Pai, ele fala para nós nos abstermos do pecado, e ele é a base da nossa fé, o que é pecado para nós nos livrarmos? E aí vocês vão saber nitidamente o que é, não precisam ficar aqui detalhando. Eu minto, estou negligenciando bases da fé. Eu engano, negligenciando. Eu traio a minha esposa, eu traio o meu marido, eu faço algo desse tipo, eu engano o irmão A, engano fulano B, eu faço isso, eu faço aquilo de errado. Você está negligenciando bases fundamentais da fé. Porque essas coisas não era nem sequer para passar perto das nossas vidas. Mas o que tem de cristão, o que tem de servos de Deus, negligenciando de maneira tão constante esses princípios, mentindo o tempo todo, falando abobrinhas a respeito de terceiros o tempo todo, fazendo disse-me-disse, disseminação de contendas em meio aos irmãos o tempo todo, negligenciando coisas fundamentais da palavra de Deus. Se somos irmãos e se vamos para o mesmo lugar, o que tem de eu estar falando mal de você ou você de mim? O que tem de eu estar dizendo que você era para estar assim, sendo que eu nem sequer toco naquilo que você faz? Irmão, era para você fazer isso ou para você fazer aquilo? Às vezes nós exigimos demais, mas a Bíblia deixa bem claro os 2 tipos de julgamento. Aquele julgamento a qual nós podemos fazer e aquele que não podemos fazer. Primeiro julgamento que nós podemos fazer: se você faz, você pode falar a respeito da mesma coisa que você faz. Então eu estou aqui trazendo uma mensagem para vocês. E vocês vêm aqui também algum dia e trazem uma mensagem. Já que eu trago mensagem, eu posso chegar para a pessoa que também traz mensagem e falar: você pode melhorar nisso, nisso e nisso. E a pessoa que traz fala para mim: você também pode melhorar nisso, nisso e nisso. Porque ela faz e eu faço a mesma coisa. Mas a Bíblia também fala algo que não podemos fazer como julgamento. Aquilo que você faz, aquilo que o irmão não faz, e você também não faz, mas fala como se estivesse fazendo aquilo. Que é o que Jesus falou: porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa eu tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus aqui, ele é bem claro, apesar dessa versão ser a da época de vovó, mas ela também não deixa a gente deixar de entender. Diz o seguinte: você quer tirar um erro do seu irmão, mas você faz coisa pior. Você quer corrigir alguém em algo, mas você faz coisa pior. Até mesmo quando nós fazemos isso, querendo corrigir a pessoa pelo bem da pessoa, a Bíblia fala: não faça não. Você não é a pessoa apta a fazer isso. Eu quero corrigir fulano. Se você não está melhor do que ele na situação em que você vai falar com ele, não o corrija. Irmão,
você está fazendo tal coisa de errado. Irmão, você consegue fazer melhor do que eu? Não. Então, eu estou fazendo errado, mas eu estou fazendo. E você não faz nada. Então, você está no nível abaixo. Agora, se vier outro irmão, aí vem a via de mão dupla que eu falei. Você faz algo. Você está realizando aquele trabalho. E alguém também está. Mas essa pessoa não está fazendo tão bem, você vai lá corrigir? Essa pessoa, ela tem que ser uma pessoa que come o engrossante, para se adaptar e se adequar a essa situação, a qual ela vai ser corrigida. Alguém vai chamar e falar: ó, irmão, você não está fazendo direito não. O irmão tomando engrossante, ele vai receber essa repreensão, vai baixar a cabeça e vai falar: estou aqui para aprender, vamos melhorar então. O que é que eu estou fazendo de errado? Me diga que eu vou melhorar. A obra do Senhor cresce dessa forma. O reino de Deus prospera se essa humildade habitar em meio de nós. Mas todo mundo quer ser. Ainda bem que eu sou homem, não preciso disso. Mas todo mundo quer andar de salto alto. Desse jeito o reino de Deus não cresce, porque a Bíblia fala que o maior sirva ao. É tudo contrário no reino de Deus. Então temos que parar com isso. Agora eu vou continuar aqui, porque senão não vai dar para concluir essas partes do versículo. Paulo continua. Agora é no Hebreus, tá? Hebreus 5. Hoje é vigília. Agora o versículo 12. Parei nos princípios elementares da palavra de Deus. Alguém ensine a vocês novamente, pois, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam que alguém ensine novamente a vocês os princípios elementares da palavra de Deus. Então, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Tem uma coisa interessante que é importante a gente frisar, porque é a base do cristianismo. Mudando o meu jeito de falar, para melhor entendimento, é necessário que você conheça a palavra de Deus. Muitas desculpas para substituir o tempo com Deus. Se nós fôssemos dizimar o tempo com Deus, teríamos que diariamente dar 2 horas e 40 minutos para Ele. É ou não é verdade? Mas nós sabemos, eu sei, você sabe, que você não dá esse tempo para Ele. Mas ainda que você não dê esse tempo para Ele, uma das coisas eu não posso deixar de falar, que precisamos conhecer a palavra de Deus. Uma pessoa que se diz crente, que se diz servo de Deus, está na igreja por 2 anos, por 10 anos ou por 100 anos, não importa. E ela não se preocupa em conhecer ao seu Deus. Eu, Anderson, digo com toda certeza vindo de mim, essa pessoa tem muito a melhorar. Essa pessoa tem muito ainda o que aprender. Porque a base da nossa fé está neste livro. E se eu não conheço este livro, logo eu não conheço o meu Deus. Ah, irmão, mas eu oro. Ah, irmão, mas eu jejuo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não importa o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você ora. Porque a Bíblia fala que é melhor você obedecer ao Senhor. E para obedecer, você tem que conhecer as regras. E para conhecer as benditas regras de Deus, você tem que conhecer a palavra dele. Uma coisa está coligada à outra, não importa o que a gente acha. É o que a Bíblia diz, se a Bíblia diz é assim, se a Bíblia não diz, então não é assim. São princípios básicos, coisa de leite. Mas para nós obedecermos essas coisas, precisamos conhecê-las. E como é que eu sei o que deve obedecer? É só você ler, ouvir, estar familiarizado com a palavra de Deus. Antes eu falava, você tem que ler a Bíblia, mas eu percebi que apenas, se eu não me engano, é 10 ou abaixo de 10% dos brasileiros que se interessam por uma leitura a ponto de conseguir ler um livro no ano todo. Então a média está tão baixa, mas tão baixa, tão vergonhosa, que nós temos agora que nos adaptar à vergonha que o brasileiro está causando na estatística mundial. Já que o brasileiro não lê, então parte para ouvir. Mas nem isso os crentes estão fazendo hoje em dia.
Eu preciso dedicar tempo ao trabalho, eu preciso dedicar tempo à palavra de Deus. Esse tempo não existe. E depois quer reclamar com Deus a respeito das coisas ruins que vai acontecendo na sua vida. O próprio Paulo, ele diz: essas pessoas que não conseguem prestar atenção nos princípios elementares da palavra de Deus, elas estão precisando tomar leite, porque não conseguem receber uma repreensão, não conseguem receber um alimento sólido. E sabe o que é incrível? Em 10 minutos que eu ainda tenho para falar, eu digo isso e vocês podem esquecer ou não. Haverá crentes quando terminar este culto que será capaz de, por ainda estarem precisando de leite, procurar algo de ruim para falar da mensagem de hoje, porque não gosta da repreensão. Vocês sabiam disso? Pois é, infelizmente é assim. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele está falando de maneira clara. Eu estou tentando esclarecer ainda mais o que está claro, mas já é de se esperar que aqueles que necessitam de leite, eles façam exatamente as mesmas coisas o tempo todo. Aí a Bíblia alerta, se eu não me engano, no livro de Provérbios: o tolo, ele se torna sábio quando ele se cala. Se você não falar nada, já que vai falar besteira, caso vá falar, não fale nada, já está se passando por sábio. Então, leve isso para o seu coração. Falei isso e agora vamos continuar. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Anderson, mas a Bíblia fala que quem não for como criança não herdará o reino de Deus. Vocês entendam o que é esse contexto a respeito de criança e o que o contexto de Jesus falou a respeito de criança. O que Jesus falou tem algo diferente desse. Esse aqui está dizendo que, mais uma vez, quem se alimenta de leite ainda é criança. De maneira literal, Paulo está dizendo o seguinte: quando você tem um recém-nascido, uma criança de colo, você precisa alimentá-la com leite. Você não pode dar outra coisa, é ou não é verdade? Quem aqui é mãe, quem aqui é pai, teve ali o seu filhozinho pequenininho e sabe que o leite materno é o melhor alimento naquela fase inicial. Até que ele cresça, que os órgãos estejam bem estabelecidos, ele tem que tomar somente o leite, que já tem tudo necessário. Até mesmo a água não é para dar. É ou não é verdade? Estou falando alguma besteira? Pois é. Mas depois de um tempo que a criança vai ficando mais forte, você já começa a entregar para ela coisas diferentes do leite. Mas você vai dar coisas que são mais robustas na sua textura. O leite é algo líquido, tem um padrão de sabor. Agora você vai colocar na boca da criança uma coisa diferente. Você vai colocar agora, talvez, umas verduras batidas. Você vai agora acrescentar alguma salada. Você vai acrescentar agora um feijãozinho. Alguma coisa você vai acrescentar que é diferente o sabor para ela. E ela vai estranhar, mas ela tem que se alimentar dessas coisas novas para que ela possa se desenvolver. É ou não é? É nesse contexto que Paulo está dizendo. Já Jesus, já que estamos falando a respeito de crentes que precisam ainda tomar leite, eu preciso contextualizar as duas coisas. Já Jesus, quando fala que não se tornar como criança, ele está referindo-se a respeito de saber perdoar, a respeito de desprender-se de sentimentos ruins, de você ser como essas crianças que não deixam o rancor entrar no coração, que não deixam a inimizade entrar no coração. Isso é o que Jesus está falando a respeito da criança naquele contexto. Então, se você não se tornar como uma criança, Jesus disse, não entrará. Eu acho que eu não preciso. É pesado o que Jesus falou, mas tem muita gente que acha que parece que é exagero, mas a Bíblia está deixando bem claro. Não entrará. Em outras versões, não herdará o reino de Deus. Irmão, mas eu não sou ainda como uma criança, mas eu faço isso e isso e aquilo outro. Mas se você está lendo na Bíblia que se você não fizer essa coisa que Jesus está falando, que é se tornar como uma criança, você não herdará o reino de Deus. Não importa as outras coisas. Tem que estar isso aqui incluso.
Da mesma forma que, do mesmo jeito que tem que ser como criança, também não pode mentir. Do mesmo jeito que tem como ser criança, não pode se divorciar sem ser por adultério. Então tem tudo uma coligação bíblica que nós precisamos respeitar. É um conjunto de obras. A obediência é melhor do que o sacrifício. E aí a Bíblia fala: não tem experiência no ensino da justiça. Vocês sabiam que tem muita gente que consegue ser bom para as pessoas o tempo todo? E isso é extremamente fácil. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho, uns segundos, 3 segundos. Eu consigo ser bom, porque ser bom é fácil. Como assim, Ana, ser bom é fácil? Ser bom, você se doa, você se entrega, você dá, até mesmo que você não pode dar. Porque você é uma pessoa boa no contexto do que estamos falando. Mas o difícil mesmo é você trabalhar com justiça em meio às pessoas. Aleluia. Você ser bom e você ser justo é totalmente diferente uma coisa da outra. Aqui está dizendo: vocês não têm experiência no ensino da justiça. Quando nós pregamos a palavra de Deus, seja no altar, ou seja no metrô, seja na sua casa, seja no trabalho, quando você prega a palavra de Deus ela tem que ser pregada em sua reta justiça, dentro daquilo que ela fala. Não é cabível a mim e nem a você enfeitar a palavra de Deus para que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus, ela, segundo a Bíblia, ela deve ser pregada e o Espírito Santo de Deus faz o trabalho de convencimento do pecado daquele que está ouvindo a sua pregação. Nós às vezes esquecemos disso e queremos pegar a pessoa e fazer com que ela aceite a Cristo. E não é assim que funciona. Mas quando nós entendemos que ser justo é o mais importante, nós conseguimos colocar nos nossos corações que às vezes é necessário você machucar as pessoas pelo bem dela. Porque se você é bom o tempo todo, você pode acabar levando alguém para o inferno. Fulano de tal, você está fazendo determinada coisa errada, não agrada a Deus. Quando você reclama, quando você repreende essa pessoa, levando em consideração que você está apto a fazer isso, não esqueçam o contexto da mensagem. Essa pessoa, recebendo essa repreensão, aceitando, bom para ela. Não aceitando, você fez a sua parte. Mas você está trabalhando dentro da justiça. Mas quando você não trabalha dentro da justiça, sabe o que é que você faz? Você está vendo fulano fazer algo errado. Você está vendo fulano negligenciando a palavra de Deus e você o ignora. Você deixa ele fazer, você deixa ela fazer. E você não repreende. E certas coisas acontecem em meio a cristãos que até apoiam alguns erros. E eu vou dar um exemplo rápido para a gente continuar o versículo aqui e encerrar. Eu já vi uma senhora cristã, ela acolher um filho que fazia parte da criminalidade, e ele estava trazendo dentro da sua, para a residência dela, ela crente serva de Deus, algo roubado, e ela sabia. E ela, tendo ciência de que o que ele estava trazendo era roubado, ela deixou e acobertou ele. Mas essa mulher, serva de Deus, para mim, ela se diz ser, porque servo de Deus mesmo faria diferente. Aí nós vemos que ela foi boa para o filho, mas essa bondade dela o levará para o inferno. Porque ela era para ser mãe dele. Ela era para ser serva de Deus e caminho e porta-voz do Senhor para repreender sobre aquele erro dele. Mas aí nós vemos que é mais fácil ser bom. E aí Paulo fala: vocês não têm experiência em ensinar aquilo que é justo. No entanto, o alimento sólido é para os maduros, os quais, pelo exercício constante, se tornarão aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Observem o que o versículo fala para nós encerrarmos. O alimento sólido é para pessoas maduras.
O que é que traz maturidade? Para vocês que prestaram atenção na mensagem, vão entender que letra que eu estou falando. A maturidade não necessariamente é o tempo. A maturidade é a experiência. E tem gente que tem muito tempo de vida cristã, de vida mesmo por ter idade, mas não é maduro. E tem gente que tem pouco tempo, seja de cristão ou seja de idade, e é muito maduro. Porque não tem a ver com idade, mas com experiência. Quanto mais experiência você tem em Cristo, mais maduro você fica. Quanto menos experiência você tem, menos maduro você fica. E nós precisamos entender que Paulo está dizendo: alimento sólido é para quem está amadurecido na fé, os quais, pelo exercício constante, se tornam aptos para ter o discernimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Esse versículo final fica a critério de vocês. Quando chegar em casa, se quiserem, se puderem, se tiverem tempo, lerem ele, tanto antes como depois, para que o Espírito Santo possa continuar falando no coração de vocês. E desde já eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém?